Paz do Senhor, meu querido. Eu sou o pastor Rodrigo Lança, um dos pastores da Missão Serra. Eu queria deixar uma palavra para você que está lá em 1 Samuel, no capítulo 1. Nós vamos ler o verso de 10 a 14, mas depois você leia o contexto todo aí, leia o capítulo inteiro para você estudar mais acerca dessa história. A partir do verso 10 diz assim: E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada. Ele disse: Até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Irmãos, o contexto aí dessa história é que Eucana, o pai de Samuel, ele tinha duas esposas, uma era Ana, a outra era Penina, e Penina tinha muitos filhos e Ana não tinha filhos. E esse era um sofrimento do coração de Ana, o fato de não ter filhos. E eu queria tirar algumas lições desse texto para a gente, nesse contexto que a gente tem vivido, nessa dificuldade aí que nós temos vivido, O primeiro é quando Ana estava passando por essa dificuldade, esse desespero, essa angústia de alma, para onde ela foi? Ana foi chorar aos pés do Senhor. Ana foi se render aos pés do Senhor, desabafar com o Senhor, clamar ao Senhor. E nós estamos passando por momentos de lutas, tem muitas pessoas que estão desesperadas, precisando de um consolo, e ao invés de desabafar com Jesus, de correr aos pés do Senhor, vão desabafar em redes sociais, vão desabafar com pessoas que não vão acrescentar, não vão ajudar em nada. Então, a primeira lição que eu quero tirar desse texto é: a primeira pessoa que nós precisamos desabafar, clamar, chorar, quando nós estamos passando por alguma situação, é Jesus, é aos pés do Senhor. Então, se você está aflito, se você está preocupado com a situação que nós temos vivido, eu te aconselho, a primeira coisa a fazer, o primeiro lugar que você vai chorar, a primeira pessoa que você vai desabafar é com Jesus, amém? A segunda coisa é que o pedido de Ana a Deus de ter um filho, a forma como ela pediu ao Senhor demonstrou um pouco do coração dela. Você vê que o pedido de Ana foi: eu quero ter um filho, e se o Senhor me der um filho, eu vou oferecer ao Senhor, nunca vou passar navalha, e ele vai ser consagrado ao Senhor. Você vê que a motivação do coração de Ana não era ter um filho para bajular o filho, para poder ter ali um filho com ela para o resto da vida. A motivação dela era agradar ao Senhor, era oferecer a criança ao Senhor. Então, se a motivação dela fosse ter um filho para ela, ela nunca teria feito esse voto ao Senhor. Deus olha muito as nossas motivações quando nós oramos a Ele. Se estamos orando somente pedindo ao Senhor coisas para nós mesmos, somente coisas que vão satisfazer o nosso ego, muito provavelmente essas orações não serão ouvidas. Eu me lembro de outro texto, o texto de Salomão, por exemplo, quando vai orar ao Senhor pedindo sabedoria, ele diz: Senhor, dá-me sabedoria, porque eu estou sobre um povo muito grande e eu não tenho sabedoria para liderar, preciso liderar bem. A motivação de Salomão ao pedir ao Senhor foi a motivação de pedir algo para um bem comum e não para ele mesmo. Então, se nós vamos orar acerca de aflições, acerca de lutas, nós temos que orar pedindo ao Senhor, pensando em um bem comum, pensando em como, saindo dessa luta, como nós vamos poder abençoar pessoas, como pessoas poderão ser salvas. Nós devemos lembrar que o nosso objetivo sempre é o reino, sempre deve estar voltado para o reino do Senhor. E por último, a última coisa que eu queria destacar desse texto é a crítica de Eli a Ana. Quando você resolver clamar ao Senhor, você irá receber críticas. Porque muitas pessoas são incrédulas, muitas pessoas não creem na sua fé e acreditam que numa situação de desespero como a que nós estamos passando, não adianta clamar ao Senhor. Eles vão dizer que você está doido, vão dizer que você está
está sendo religioso demais, quando na verdade nós sabemos que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, que pode fazer todas as coisas, e é, como eu disse no primeiro ponto aqui que nós destacamos, o primeiro lugar que nós devemos correr. Amém? Deus te abençoe, espero que esse texto tenha falado ao seu coração como falou o meu.